Chegou a hora de falarmos sobre saúde. Toda sexta-feira a gente tem aqui um espaço aberto para falar de saúde. A nossa coluna de saúde recebe hoje o Dr. Marcos Andreucci, ele que vai conversar com a gente sobre infarto do miocárdio. Doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom, eu gostaria de começar entendendo o que é o infarto do miocárdio, o que significa esse fato, né, no organismo da gente, no corpo da gente. O nome infarto, ele quer dizer uma repercussão que acontece em algum grupo muscular por falta de irrigação sanguínea. Então, falta o sangue que nós temos, então, o infarto. Isso. Esse infarto pode ser cerebral, esse infarto pode ser pulmonar e, no caso, no coração. Então nós temos em diferentes órgãos, pode acontecer esse fato. Isso. A irrigação sanguínea, que é a que leva os nutrientes para o músculo de qualquer local do corpo, essa irrigação ela é interrompida subitamente. E no coração, temos artérias principais que fazem essa irrigação, uma, duas, são subitamente obstruídas, levando a um sofrimento do músculo e morte de parte do músculo, que é a bomba muscular que faz a sobrevivência da gente. Até porque sem sangue morre, né? O grupo muscular, aquele sim, grupo morre. Morre. E se houver uma grande repercussão, o coração para de bater. Poxa, então a gente precisa levar sempre muito a sério esse assunto. Mas por que isso acontece? Por que há essa interrupção? É a consequência de algo que vem evoluindo anos anteriores. É uma doença multifocal. Então nós temos tendência genética, nós temos fatores que influenciam e aceleram essa tendência, ou nós temos fatos inflamatórios agudos. Estresse, tabagismo, peso, colesterol alto na circulação, diabetes, hipertensão, são fatores que não cuidados levam a uma irritação das artérias, que chamamos de estresse oxidativo. Essa irritação faz com que placas de gordura se formem cada vez mais rápido e, em determinado momento, elas obstruem internamente esse vaso e acontece o infarto. Então, para que haja o infarto, há necessidade de haver uma interrupção da passagem do sangue pela artéria. É isso. E geralmente é o acúmulo de gordura. Sim, como desencadeante. Vamos falar que na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Posso ter um infarto sem ter a gordura? Posso. Pode? Por exemplo, uma overdose de cocaína. Tá. Ela faz com que haja um espasmo, que é um músculo, a artéria ela tem uma camada muscular que ela fecha. O estresse agudo pode fazer um espasmo e ela fecha. Então, às vezes a pessoa pode ter uma boa qualidade de vida, atividade física, tal, não ter gordura na artéria e às vezes por uma questão de estresse agudo, a artéria fecha e ele sofre um infarto. Pode. Olha. Pode. Então é por isso que a gente às vezes fala, mas ele era tão saudável, como que sofreu um infarto? E quem vê cara não vê coração. Ser magro... Nesse caso é literal, né? Literal. Porque nem sempre aquele que tem o colesterol alto, aquele que tem o diabetes, aquele que tem uma tendência genética, ele tem uma aparência física de que vai infartar. Muitas vezes você fala que a pessoa com uma aparência física ruim tem todos os exames bons, ele ainda ri da gente. Olha, meu exame é bom. Mas ele pode ter doença mesmo com o exame bom. E aquele que aparentemente é saudável, ele pode estar desenvolvendo uma doença e sem saber que isso está acontecendo. Bom, você apresentou, doutor Marcos, uma relação de doenças, de problemas que podem levar ao infarto que é bastante significativa. Ou seja, a pessoa corre bastante risco de sofrer esse tipo de problema. O número de doenças que podem levar ao infarto é bastante significativo. E me parece que hoje os problemas do coração, as doenças do coração, são uma das principais causas de mortes no país, né? Sim, não só no país como no mundo. O infarto ainda é uma das primeiras causas de morte. Só para a gente ter uma ideia, de 100 pessoas que têm doença coronariana, ou seja, que tem a placa de gordura desenvolvendo dentro dessas artérias do coração, 1/3 das pessoas, 30, em torno de 30 dessas 100,
o primeiro sintoma, a primeira manifestação é morte súbita. Morte? Quer dizer, morre e não tem nem o que fazer. Nunca sentiram nada, nunca tiveram nada, primeiro sinal, morte. Os outros 70% vão descobrir num exame esporádico, ou vão ter algum sintoma que vai ser investigado, aí você diagnostica e trata. Doutor, bom, nesse caso das 30 pessoas, não tem muito o que fazer, né? Dessas 100, 30 que sofrem uma morte súbita, não tem muito o que fazer, ou tem como prevenir, tem como descobrir antes que ela pode ter esse tipo de problema? Sim, tem? A prevenção ela vai basear justamente nos fatores de risco. Pessoa... Se eu tenho diabetes, vamos cuidar do diabetes. Se você tem uma história familiar importante, já previna-se. Se você tem um alto grau de estresse, tente contornar esse estresse. Se você fuma, tente parar o seu cigarro. Então, a gente trabalhando os fatores de risco, a gente diminui essa probabilidade de evento agudo. Então, o grande segredo para a gente evitar um infarto é justamente trabalhar na prevenção, eliminar, digamos, esses fatores de risco. Claro, uma questão genética não tem muito o que você fazer pela questão genética, mas você pode não dar aquela forcinha, né, para que a genética possa aparecer. A genética, ela é um marcador que pode ser sobrecarregado, que ele pode ser estimulado ou ele pode ser postergado. Você já tem um histórico, então você toma cuidado do restante. Sim, não quer dizer que eu preciso infartar com 30. Se eu me prevenir, pode ser que eu não escape de um infarto, mas que ele aconteça com 80. Então, a gente posterga muitas vezes a velocidade de evolução da doença com prevenção. Bom, prevenção passa por eliminar, digamos, esses problemas todos, tipo cuidar de alimentação, atividade física, tirar os fatores de risco, né? Sim, ou saber conviver com eles. Saber conviver com eles. E o que seria saber conviver com eles, doutor? É uma fórmula de equilíbrio. Hoje a gente procura nos dedos quem não tem estresse. Eu costumo brincar no consultório, a gente tem que trabalhar igual uma panela de pressão. Por que ela não explode? Porque ela tem uma válvula. Então encontre a sua válvula. Não tem como eu viver sem estresse no mundo atual, seja em que área profissional for. Todos temos os nossos conflitos, nossas preocupações, mas eu vou arrumar uma válvula de escape. Qual é a minha válvula de escape? Aquela que faz com que eu libere menos adrenalina e mais endorfina, que é um hormônio de saciedade, de tranquilidade, de prazer conquistado por mim. Então a gente procura e vai, ou fazer atividade física, ou atividade lúdica, ou atividade filosófica. Algo que a pessoa goste, né? Goste, relaxe e se puder associar com atividade física, melhor. Se puder associar com dieta, melhor. Se puder associar com hábitos saudáveis, melhor. Então a gente vai potencializando a prevenção com uma soma de acordos feitos intimamente para você se sentir bem. Não adianta ir revoltado fazer atividade física, não adianta ir revoltado fazer uma dieta, porque depois você extrapola em outro lado. E acaba que a balança sempre puxa para o lado da tendência genética. Muito bem. Doutor Marcos, foi uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado. Nada, um prazer. Conta com a gente. Dr. Marcos é médico cardiologista, conversou com a gente sobre um bom assunto, né? O infarto do miocárdio, um assunto no sentido que a gente aprendeu, né? E a você que esteve com a gente, acompanhando, aprendendo, pode inclusive depois assistir de novo essa entrevista no .comnews.com ou no nosso canal no YouTube. A gente agradece a você pela semana que estivemos juntos. Segunda-feira a gente se fala. Até lá.